Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. No programa de hoje falaremos sobre um projeto de lei que visa instituir a divulgação de um plano de metas por parte do Executivo. Para discutir o assunto, recebemos aqui o vereador Sebastião Melo, autor da proposta, Plínio Zalewski, diretor técnico da Secretaria de Coordenação de Política e Governança Local, Juliana Cucchiarelli, advogada e supervisora do Gabinete Parlamentar do Vereador, e Rodrigo Rangel, sociólogo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Então, vereador, esse projeto de lei ele é inspirado em um programa que já é aplicado na cidade de São Paulo e também em cidades do interior do estado de São Paulo e Minas Gerais. Primeiramente, para começar o nosso programa, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que propõe esse projeto. Bom, primeiro cumprimentos aqui os meus colegas de debate, muito honrado de estar aqui, a toda a nossa TV Câmara, especialmente a razão maior da TV Câmara, que é prestar contas aos cidadãos e cidadãs de Porto Alegre. Bom, primeiramente, isso quer dizer que eu sou um vereador de poucas leis. Eu acho que o Brasil tem leis demais e leis inúteis, né? Se leis resolvessem o problema do Brasil, nós estávamos resolvidos em tudo. Agora, leis e leis, tá? Eu pretendo aqui, talvez, o ano que vem, né, e esta lei, se depender da minha vontade, ela não vai ser uma lei apenas do vereador Sebastião Melo, a sua construção é coletiva. Uhum. Eu divido aqui a coautoria com os que estão aqui comigo no debate e vários outros. E depois, do ponto de vista legal, eu tenho que submeter, né, à Câmara, que a lei orgânica, a sua mudança, requer, inclusive, um quórum qualificadíssimo nela, né? E esta é uma lei que eu acho que ela seria bom se todos os vereadores fossem signatários dela. É o que eu pretendo fazer. O que significa o plano de metas para a vida do cidadão? Eu não, acho que é Bismarck que disse o seguinte, que nunca se mente tanto antes das eleições, depois das pescarias e durante as guerras. Então quer dizer o seguinte, as eleições no Brasil é assim, o cidadão chega, se apresenta como salvador da pátria e diz assim, eu vou fazer o trem-bala, eu vou fazer tantas creches, eu vou fazer isso aqui. Bom, às vezes pode ganhar e pode perder a eleição, alguns até ganham. E geralmente o plano de governo tem sido peça de ficção no Brasil. Isso vale para governo federal, para governos estaduais, vale para prefeituras pequenas, médias, grandes. Então o plano de meta significa o seguinte, o cidadão vai ter que registrar, seja o futuro prefeito de Porto Alegre, se esta lei vier a ser aprovada, o prefeito, a prefeita que vier a ganhar a eleição, vai ter que nos próximos 90 dias, após a sua posse, que é 1º de janeiro, ele tem 90 dias para transformar isso. Gente, olha, as metas para governar a cidade que o povo me elegeu são estas. Eu tenho aqui, eu quero melhorar indicativo, quero investir 20% na saúde. Mas eu quero não só investir na saúde, eu quero indicadores que melhorem a saúde das pessoas. Porque às vezes eu posso aplicar 50% do orçamento na saúde, mas as pessoas continuarem doentes. As filas continuarem nos postos de saúde, as equipes de saúde e família não atenderem. Então, as metas não significa apenas você colocar valores. Tu tem que traduzir, tu tem que abrir isso. Isso vale para a educação, isso vale para a creche. Isso vale para todos os itens que a prefeitura gera na cidade. Tem que traduzir em resultados. Em resultados, bom. Então, esse é o plano de metas. Lá em São Paulo, que eu quero restringir, porque a convite do Plínio eu estive lá, porque o Plínio está coordenando junto com o Busato o 5º Congresso da Cidade, que é uma riqueza enorme, ele vai falar disso, porque é onde todos os cidadãos podem opinar e sugerir o que eles querem, né, especialmente reafirmar no presente e projetar para o futuro da sua cidade. Bom, e essa discussão é uma de tantas que vai culminar com o Congresso da Cidade do dia 9 e dia 10. Que, aliás, agora de dezembro? Dezembro, que aliás eu já faço aqui um convite, acho que está no site da Prefeitura, é um baita do evento, tem outro evento que o Plínio vai falar também. Quer dizer, não precisa do cara ir em Paris, em Barcelona, não, ele pode assistir um congresso internacional de belíssima qualidade aqui em Porto Alegre. Então esse debate surgiu lá no Congresso da Cidade, eu fui a São Paulo, e lá em São Paulo, o prefeito Kassab está tendo que dar explicação diária, porque ele prometeu coisas que ele não está realizando. Então eu vou deixar para o segundo bloco para nós falar como é que se penaliza, não penaliza, apenas que é uma introdução. Mas o plano de meta significa o seguinte, é que o cidadão vai ter que, o prefeito ou a prefeita vai ter que vir para a prática. É o seguinte, eu disse que eu ia fazer o metrô. Pois então eu estou registrando aqui que nos 4 anos eu vou inaugurar tantos quilômetros de metrô.
eu estou prometendo que eu vou duplicar avenidas tais e tais e tais. Então eu estou registrando aqui que eu vou fazer isso. E depois nós vamos combinar aqui, vamos discutir como é que se cumpre isso ou não se cumpre isso. Tá? E além disso também o prefeito ou a prefeita eleito tem que dar prestação de contas a cada 6 meses também, né? Nós não definimos se vai ser 6 meses, 1 ano. No decorrer do debate nós vamos clareando isso. Pô, lá em São Paulo é de 6 meses, mas se é de 6 meses ou 1 ano, isso pouco altera. O importante é que haja divulgação, né? Mas que haja, acima de tudo, a participação da população, porque se não tem fiscalização da população, não adianta lei. Né? Claro. Esse projeto ele é uma emenda a uma lei orgânica do município sobre as atribuições do prefeito, certo? Queria só que vocês nos explicassem para o público que está em casa, o que é uma lei orgânica, como funciona colocar uma emenda na lei? Eu acho que eu vou deixar, até porque quero dividir aqui o palco com... Claro. São pessoas qualificadas, aliás, conhecem mais essa matéria que eu. Né? Bom, posso rapidamente, primeiro, colocar com relação à lei orgânica, né, a pergunta feita. Ela, na verdade, é a Constituição do município, né, a lei orgânica que traz as diretrizes e, entre elas, no artigo 94, especificamente com relação a este assunto, traz as atribuições de competência privativa do prefeito. E a ideia, então, do projeto é incluir, entre essas atribuições, a exigência do registro do plano de metas, né, que traria elementos qualitativos e quantitativos de acordo com aquilo que foi prometido durante o período da campanha eleitoral. Ele, além dessa questão da qualitativa e quantitativa, ela prevê um mecanismo de fácil controle pela população, pelos leigos, pelas pessoas que não têm acesso hoje, por exemplo, ou não têm compreensão às peças orçamentárias já vigentes, né? Ela permite, e o projeto está prevendo isso, e aí a forma que isso vai se dar depende também de uma conversa com o executivo, se em site próprio, se no site da prefeitura, como que a população consegue acessar essas informações de uma forma clara, precisa e sem embaraços, né? Porque, na verdade, o que se pretende é o cumprimento de algumas atribuições, mas, em especial, que as pessoas possam saber até que ponto está sendo cumprido ou não. E, então, o que não impede, por exemplo, como nós tínhamos conversado antes, de o prefeito, eventualmente, em alguma situação previamente justificada, alterar alguma meta, seja ela qualitativa ou quantitativa, mas desde que tenha uma justificativa para isso, né? Para que não se permita também que seja mais uma peça, como disse o vereador, de ficção, em que se colocam elementos que não são efetivamente cumpridos, né? Certo. Juliana, eu gostaria que tu nos explicasse o que são os elementos qualitativos e quantitativos em exemplos para a gente entender. Na verdade, assim, o exemplo da saúde, como o vereador colocou, né? Aumentar, por exemplo, o acesso da população a consultas especializadas poderia ser um exemplo de meta qualitativa, que é melhorar o acesso e também a forma de consulta, né? Que tenha realmente resultado nas suas necessidades. E qualitativo seria em números, né? Na verdade, é em qualidade em números. Em números seria o número de atendimentos estimado para os postos que hoje existem, ou de repente o número de novos postos que possam ser criados, de programas de saúde da família. Então, ele varia de acordo com a qualidade do atendimento e com o número da população que é atendida com cada tipo de serviço. Pois é, em São Paulo, esse projeto de plano de metas, ele foi proposto justamente pela sociedade civil, né, por uma ONG. E como é que o público vai ter acesso, vai usar esse plano como um instrumento para fiscalizar a prefeitura? Posso falar? Claro. Por favor, Plínio. Eu primeiro queria agradecer o convite, é importante esse debate, e é importante que ele nasça aqui na Câmara dos Vereadores, né? Porque nós temos um histórico em Porto Alegre, do meu ponto de vista, de um mal entendido, né? De que as redes de participação democrática, elas constroem o seu processo, a Câmara dos Vereadores constrói o seu processo paralelo e parece que não se conversam muito. Eu acho que a iniciativa, tenho a convicção que a iniciativa do vereador Sebastião Mello, nós não estamos falando de qualquer pessoa, né? Nós estamos falando de um político que é presidente de um dos maiores partidos do Brasil, estamos falando de um político que foi 2 vezes presidente dessa casa. A iniciativa do vereador Mello, que, diga-se de passagem, foi o vereador que se interessou pela matéria, porque essa matéria nasce nos trabalhos do 5º Congresso da cidade lá em abril, quando nós trouxemos o comitê gestor do 5º Congresso, que reúne mais de 500 entidades e instituições. Nós trouxemos Maurício Bronzini
que é o secretário executivo da Rede Nossa São Paulo, a Porto Alegre, num seminário. O vereador se interessou pela matéria, percebeu a relevância da matéria, bem, e está apresentando. Isso um ponto importante. O segundo é que o projeto ele não nasce de cima para baixo, né? Se o vereador me permite, ele tem apresentado e discutido já com as instituições importantes aqui do Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Nós vamos iniciar o projeto, o vereador vai iniciar o processo de discussão pública no evento do que nós estamos chamando de encontro final do 5º Congresso da cidade, vamos reunir aí mais de 1.500 atores sociais dessa cidade, num palco temático que vai tratar do programa de metas para Porto Alegre, junto com o coordenador da rede Nossa São Paulo, mais o secretário Busato, mais representantes do orçamento participativo, enfim. Há toda uma construção, cuidado com a construção dessa proposta, porque ela não mexe com pouca coisa na cultura política da cidade de Porto Alegre. E eu não estou falando aqui da cultura política como as pessoas costumam entender a política, ou seja, que isso é coisa de vereadores e deputados e tal, né? Estou falando da cultura política que envolve não só aqueles que têm mandato, como aqueles que exercem algum tipo de atividade na sociedade, seja delegado do orçamento participativo ou presidente de associação de moradores. Por que mexe? Fora isso tudo que o vereador Melo colocou, se nós voltarmos até antes da Constituição de 88, as decisões de investimento público na cidade de Porto Alegre, via de regra, eram tomadas pelos administradores, claro, que salvo as suas exceções, os bons prefeitos, mas eu não estou dizendo aqui que os prefeitos eram mal intencionados, mas se davam de acordo com os interesses políticos, né? Quer dizer, eu vou investir em saúde no bairro tal, porque eu tenho lá um interesse político específico no bairro Sarandi, ou no bairro Glória, ou no bairro Menino Deus. Quer dizer, não havia um critério universal e legitimado por toda a sociedade. Agora, isso causou uma série de distorções. Se nós pegarmos o roteiro dos postos de saúde do SUS, em Porto Alegre, nós vamos perceber que muitos deles estão localizados em regiões de classe média e alta renda, né? Mas veja bem, depois da Constituição de 88, com o surgimento do orçamento participativo, a ausência de informações, né, de indicadores sobre a realidade social da cidade, sobre equipamentos públicos, essa relação que parece óbvia, mas que a gente nunca faz, tanto na gestão pública quanto nos movimentos sociais, que é, por exemplo, eu tenho um bairro Mário Quintana. Quantas crianças eu tenho de 0 a 6 anos nesse bairro? Ok, tenho tanto. Qual é a proporção, então, que eu preciso de creches para atender esse público? Nem o gestor público faz isso, muitas vezes, na maior parte das vezes, e nem os movimentos sociais fazem. Então veja bem a crueldade do processo, da falta de informação e de indicadores que meçam a realidade social. A partir da criação do orçamento participativo, como o processo ele se dá numa discussão de mobilização social, que é reconhecido no mundo inteiro, ninguém está discutindo aqui isso, a sua legitimidade, mas como se dá por um processo de maioria, ou seja, aquelas comunidades que têm mais força, peso e articulação, e estão mais longe do estado da natureza, porque quem está no estado da natureza não pode se preocupar com escola, tem que se preocupar com o que comer, com o que vestir, né? Com aquilo que é mais próximo da sobrevivência. Bom, isso é decidido pelo voto da maioria. Então nós temos a seguinte realidade, quando o prefeito Fogaça assumiu em 2005. Nós cruzamos, esse é um exemplo que eu sempre uso que é clássico. Nós começamos a criar o observatório, do qual faz parte aqui o Rodrigo Rangel, né? E a georreferenciar as informações, ou seja, né, transformar informações, né, não só territorializando, mas através de mapas, né, para que seja um processo de mais fácil entendimento. E nós começamos a cruzar. Região Nordeste. Qual é o número de chefes de família da região Nordeste? Né? Era o maior número de mulheres chefes de família de Porto Alegre. Era o maior. Quando a gente pensa em mulheres chefes de família, a gente pensa em quê? Creche. Era a região da cidade com o menor número de creche. Bom, qual é a região onde tem o maior número de jovens de 16 a 25 anos? Rubem Berta. Muito bem. Quando a gente pensa em 16 a 25 anos, a gente lembra da escola de segundo grau. Sabe quantas tem lá? Uma. Então, os alunos, a maior parte tem que pegar 2, 3 anos. E escola técnica nenhuma. O que estou querendo dizer com isso é que mesmo com o processo de participação democrático, legítimo, que representou, né, uma mudança na cultura política da cidade, mesmo assim essas distorções eram praticadas. Por que eu acho? Principalmente depois do surgimento do observatório e agora que se desdobra na criação do plano de metas. Primeiro porque não é na prática da gestão pública trabalhar com informações
transformá-las em indicadores para fazer primeiro o diagnóstico da realidade e depois decidir, bom, em torno de dados muito objetivos, quer dizer, onde é que precisa mesmo investir em educação? O que as informações, né, os dados secundários, né, e primários estão me dizendo que precisa investimento em educação? Qual é a região da cidade? Qual é o bairro específico? Né? Isso não era feito, né, pela gestão pública. E segundo, a questão do interesse político mesmo. Né? O que ocorre com a política tradicional também ocorre com a política dos atores sociais, eles têm interesses políticos que são legítimos. A partir do surgimento do observatório, né, que disponibiliza, e agora já quero fazer o primeiro comercial aqui, né, Rodrigo? A nova página do observatório é possível acessar um conjunto de indicadores por bairro da cidade. Eu posso comparar o bairro Menino Deus com o bairro Bom Jesus em séries históricas, né, Rodrigo? De gestão histórica, Né? de gestão. Quer dizer, desde que ano eu posso comparar? Alguns indicadores têm informações, vai um pouco mais além, né? Outras com poucos dados. 2004, 2005. Imagina, eu posso comparar então a evolução e a situação de um bairro para outro. Para que eu faço isso? Bom, para perceber o que um bairro precisa mais do que o outro, para perceber qual é a desigualdade de um bairro com o outro, né? Agora, imagine, e a bússola do desenvolvimento local, que é uma ferramenta que surgiu agora nos trabalhos do 5º Congresso da Cidade, um trabalho maravilhoso que o Observatório vem fazendo junto com as comunidades. É uma ferramenta de diagnóstico e gestão dos territórios, dos bairros e das regiões. Pode acessar lá www.observapoa.com.br, acesse a bússola. Nós já temos alguns bairros com as bússolas feitas. Como é que funciona essa bússola? Ela tem 4 quadrantes, né? Desenvolvimento humano, desenvolvimento de cidadania, desenvolvimento econômico e desenvolvimento urbano ambiental. E um conjunto de indicadores resultantes de uma pesquisa de percepção que nós temos feito ao longo de todo esse trabalho durante o ano do 5º Congresso da Cidade, nos 84 bairros, nós já temos praticamente 1000 questionários. Não, mais de 1000. Mais de 1000, que é uma amostra do ponto de vista, né, estatístico muito interessante. E, além disso, alguns dados, né, indicadores primários e secundários. Quer dizer, então, tu tem os 4 quadrantes e tu pode perceber o teu grau de desenvolvimento. Isso num instrumento lúdico, que quanto mais o quadrante é preenchido pela cor, mais desenvolvido ele é. Vou te dar só... Eu estou fazendo toda essa introdução, porque eu acho que ela é importante. Eu tenho, por exemplo, a Bússola da Bom Jesus, que é um bairro que todo mundo sabe que é um bairro com indicadores sociais muito baixos, né? Para vocês terem uma ideia, o indicador da taxa de homicídio da Bom Jesus é uma coisa fantástica. A taxa de homicídio em Porto Alegre, infelizmente, ela é alta. Mas da Bom Jesus, especificamente, né? São 66 por 100 mil. Se eu não me engano, é essa taxa. É um número muito alto. Mas enfim, eu tenho uma bússola lá, então eu acho que vocês entenderam, ela tem 4 quadrantes, como se fosse uma bússola mesmo, né? O desenvolvimento humano, urbano ambiental, cidadania e econômico. Quanto mais pintado, eles são divididos, porque tem vários indicadores aqui, quanto mais pintado o quadrante, mais desenvolvido. Quanto menos pintado a mancha, quanto menos a mancha avança. Se eu comparar Bom Jesus com o Menino Deus, que são 2 bairros com a renda completamente diferente, né? E com desenvolvimento completamente diferente, eu vou perceber o seguinte, que existe no bairro Bom Jesus dificuldades econômicas, dificuldades urbano-ambientais, dificuldades humanas. Agora, tem uma coisa ali que chama atenção, que é a questão da cidadania, né? Que ela tem uma mancha que avança bastante. O Menino Deus é ao contrário. A cidadania ela recua bastante e os indicadores da qualidade de vida aumentam bastante. O que isso significa? Que é muito mais difícil. O capital social do Menino Deus é muito menos articulado e mobilizado do que o do Bom Jesus. Claro. Então isso é uma coisa interessante. Bem, onde chega no plano de metas? O que é importantíssimo? Primeiro, por a questão que o vereador colocou, a gente pode aprofundar, mas que é a questão da cultura política. Né? Nós estamos acostumados a ver... Esse dia eu vi um debate, não vou dizer que o vereador Sebastião Melo estava nesse debate, não vou dizer quem são os outros. Mas era o seguinte, ó, é a porta do mercado persa. Né? Eu prometo o que me vem na cabeça. Né? Quer dizer, e prometo coisa que já existe em Porto Alegre, que é mais fantástica. Né? Teve candidato na eleição anterior, candidata na eleição anterior, que prometeu que ia revitalizar o SET é do Estado, né? Que prometeu criar um observatório, tinha um observatório em Porto Alegre. Bom, a promessa vale tudo, né? Então esse é o problema da cultura política, né? Agora, tem uma outra questão que é fantástica, que é com essa ferramenta que nós já possuímos e com essa cultura de gestão que a gente vem já desenvolvendo, que não, quer dizer, avançou muito desde o governo Fogaça, agora o governo Fortunati, mas é um esforço que vem, né, que vem já de bastante tempo, mas que, bom, nós tivemos a sorte, né,
de estar no momento, digamos assim, certo, no lugar certo, que é um momento que avançou, que teve uma facilidade maior de avançar. Né? O que a questão do plano de metas ela coloca? Ela coloca a possibilidade, primeiro, da popularização da importância da informação e de indicadores para medir a realidade social e para poder fiscalizar, ou melhor, para poder acompanhar a sua evolução. O que eu quero dizer é o seguinte: se o candidato X disser, primeiro porque os candidatos eles vão ter que estruturar a sua campanha fazendo uma leitura da realidade local, porque a lei Claro. vai exigir isso deles. Já pensando no mandato. Um plano de metas que ele vai ter que apresentar num período de 3 meses. Né? Ele vai ter que dizer o que vai acontecer na região, no bairro Glória, no bairro Menino Deus, no bairro Cristal, no bairro tal, no bairro tal. E ele vai ter que quantificar. Ele vai ter que dizer que lá no bairro Glória precisa de 30 creches. A realidade está me dizendo isso. A proporção de crianças de 0 a 6 anos exige 30 creches. Né? É uma hipótese. Né? E ele vai ter que dizer o seguinte: em 2013 eu vou entregar 5. Em 2014 eu vou entregar 15. Até completar as 30 nesse 4 período de tempo. Isso é um negócio fantástico. Né? Porque, em primeiro lugar, obriga a quantificar e a população pode ir lá acompanhar. Em São Paulo está acontecendo isso. O célebre exemplo do Kassab, ele disse que ia fazer 200 creches. 200. Não Fez conseguiu, 20. fez 20. No Aí, próximo ele bloco a gente fala sobre como é que são esses desdobramentos. O que ele então. quer fazer, então? Entregar uma área nobre no centro de São Paulo para os empresários, o empresário constrói 200 creches para ele. É o desespero do samba do crioulo doido. Né? Então, quer dizer, essa popularização da informação, né, para que a população ela saiba que é importante, não só para o gestor público ter informação para construir a política pública, mas para ele poder fiscalizar e cobrar e demandar, né? Mas o acompanhamento ao longo do tempo, não só a promessa do candidato, como da realidade local de cada região e cada território. Eu acho que essas duas questões são as questões mais importantes. Certo. E quanto à parte também de facilitar o acesso da população para entender o que são esses índices também. Tu falavas agora sobre o site do Observatório, que tem toda a bússola que é lúdica e tal. Como é que funcionaria também a parte da linguagem para a pessoa poder acompanhar as obras e as promessas? Olha, nós saímos, saímos, quero te dizer assim, o Rodrigo pode falar melhor do que eu, mano. A gente sai muito na frente aqui em Porto Alegre. Porque nós tínhamos uma versão do Observatório, que era uma observação muito, uma ferramenta que já era um pouco difícil, né? Sim, sim. E avançamos para uma ferramenta que qualquer pessoa, né, de qualquer nível de formação, ela pode entender, ela é muito clara. Né? E como isso pode ser levado para o plano? No projeto de lei está prevista a publicização, né, periódica dessas informações. E mais, com a articulação que o vereador está fazendo com o Tribunal de Contas do Estado, quer dizer, o próprio Tribunal de Contas do Estado, porque está prevista uma prestação de contas a cada ano, né? Aqui na Câmara dos Vereadores. Mínimo anual, né? Com a presença, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado. Agora, o que aconteceu em São Paulo? O prefeito Kassab disse que ia investir tantos milhões na área da saúde, tantos milhões na área da educação e tantos milhões na área da assistência social. O Tribunal de Contas comprou essa ideia do programa de metas, foi lá, conferiu. É verdade, olha, o Kassab investiu muito dinheiro, só que ele desceu nos equipamentos para ver a situação. E aí o resultado é inverso. Os resultados alcançados por um conjunto de investimentos vultosos é ridículo. Então, quer dizer, existem várias formas de fiscalização, né? Quer dizer, tem as instituições, que são as instituições de Estado, nós temos que aprender a valorizar as instituições. Às vezes em Porto Alegre fica parecendo que as instituições não valem o que vale, que é informal, né? Não, as instituições de Estado, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Elas são fundamentais para fazer a fiscalização sobre o Executivo, né? Assim como o Legislativo, né? E também, obviamente, as redes que se articulam, né? Das entidades sociais na sociedade civil, como orçamento participativo, um instrumento poderoso, os conselhos de políticas públicas já têm essa... O que eu quero te dizer também é o seguinte, isso vai exigir uma qualificação brutal do gestor público e dos atores sociais. Claro. Né? De quem executa e de quem fiscaliza. Certo. Nós estamos no Porto Alegre em Debate e vamos a um breve intervalo e logo voltamos a falar deste projeto do Plano de Metas, que agora passa por um grupo de trabalho aqui na Câmara de Vereadores.
O vereador é o representante político do cidadão. Seu local de trabalho é a Câmara Municipal. Ele é responsável por criar e aprovar projetos de leis municipais, fiscalizar as ações do Executivo e defender os interesses da comunidade. No seu dia a dia, trabalha em seu gabinete e participa das comissões permanentes da Câmara e das sessões plenárias. Cada vereador possui um partido político pelo qual concorre às eleições. O mandato é de 4 anos e o parlamentar pode ser reeleito. O Pátio Municipal de Porto Alegre está localizado ao lado do mercado público, no centro da capital. Conhecido pelos porto-alegrenses como Prefeitura Velha, o prédio é a sede do Executivo Municipal. A obra arquitetônica em estilo eclético foi concluída em 1901. O arquiteto que fez esse projeto é de Veneza, uma cidade construída dentro da água, né? Então, cheio de canais, não tem praticamente rua, na rua são vias, são canais. Para que as pessoas possam se encontrar na cidade é necessário que haja algum lugar, e este lugar de encontro era normalmente a entrada do prédio, né? Isso você vai ver encontrar exatamente aqui. Nós temos uma enorme escadaria, porque para compensar as marés, que aqui não existe, mas existe em Veneza, né? E aí você dá para o grande vestíbulo. A fachada do prédio, assim como as esculturas, mostram a forte influência positivista do Estado após a proclamação da República. Dois medalhões em cima daquela janela principal, né? Onde estão os fundadores do Brasil. Todos nós sabemos que quem proclamou a independência foi Dom Pedro, né? Mas lá não aparece o Dom Pedro. Quem aparece lá é o José Bonifácio de Andrade, né? Quer dizer, porque ao se proclamar a República, estamos mandando embora o imperador, que era tido como português, né? Porque ele é da família de Bragança, né? Então nós não queremos mais os portugueses, nós vamos então colocar aí os brasileiros. Da mesma forma acontece outro pequeno trambique desses aí com o medalhão lá do Floriano Peixoto, né? Todos nós sabemos que quem proclamou aí a República foi o Teodoro, né? No entanto, Teodoro, criaram-se alguns problemas a ele, né? Teodoro já tinha sido deposto e o Floriano Peixoto assumiu a presidência do país, né? Então coloca aí o Floriano Peixoto e não quem de direito, que deveria ser o Marechal Teodoro. Nós temos uma participação mais dos artesãos locais, né? Por exemplo, nós temos uma escada aqui feita pelo, mais tarde, prefeito Bins, né? Da Fundição Bins, da Voluntários da Pátria. Nós já temos alguns vitrais feitos aqui, né, com símbolos da República e coisas desse gênero, que em geral não encontramos isso, eu acho que é uma coisa mais, vamos dizer, mais peculiar da época. As escadarias, todas elas vão ser de mármore, né? Esses leões que você tem ali são mármore branco, é mármore de Carrara, né? Quer dizer, esse mármore importado da Europa. Grandes prédios de Roma antiga e os grandes prédios da Grécia antiga eram de mármore. Então a gente tinha que fazer as coisas em mármore também. Nós tínhamos, já naquela época, materiais muito melhores, mas por uma questão de preconceito nós tínhamos que fazer isso em mármore. Esse espírito da época está perfeitamente reproduzido nesse prédio. Bem em frente à prefeitura está a fonte Talavera de la Reina. A obra de arte foi doada pela colônia espanhola em homenagem ao centenário da Revolução Farroupilha em 1935. Conheça a sede do Executivo Municipal e encante-se com a beleza arquitetônica do local.
Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre uma proposta do vereador Sebastião Melo que visa instituir o plano de metas em Porto Alegre. Rodrigo, gostaria de te perguntar então, como esse plano de metas auxiliaria na transparência do governo, do prefeito do município? Boa tarde, Juliana, vereador Sebastião, diretor Plínio, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite e antes de entrar, tentar dar uma resposta à tua pergunta, eu gostaria de reforçar o convite do diretor Plínio aqui de acessar ao nosso site do Observatório. Eu sou sociólogo da Secretaria de Governança Local e do Observatório de Porto Alegre. O nosso site é o www.observapoa.com.br. O acesso a ele também é possível através do portal da Prefeitura, acessando portoalegre.rs.gov.br, vai estar lá um banner do Observatório de Porto Alegre. O Observatório de Porto Alegre agora, durante a Feira do Livro, lançou essas duas ferramentas inovadoras em que o Plínio se referiu. Uma delas, o Porto Alegre Análise, e a outra, a Bússola de Desenvolvimento Local. São ferramentas que empoderam o cidadão comum, gestores também, com informações de fácil entendimento. O Observatório fez todo um esforço em tornar algo que não é simples, que é os indicadores, torná-lo de uma forma de fácil compreensão por parte de toda a população. Então, o Porto Alegre Análise, que é uma ferramenta inédita no Brasil, essa ferramenta é só Porto Alegre que tem. Ela lhe permite visualizar uma série de indicadores dentro de uma gama de temas que vai de saúde, educação, mobilidade. Dentro desses temas há uma série de indicadores georreferenciados, como se referia aqui o diretor, em que permite comparar todos os bairros de Porto Alegre e todas as regiões. E identificar dessa forma qual é a situação em cada bairro, em um tema em que o usuário se interessar e ser do seu interesse. A outra ferramenta é essa bússola do desenvolvimento local, que é fruto da metodologia do 5º Congresso da cidade, em que permite também fazer com que a população tenha um diagnóstico da sua realidade e, a partir desse diagnóstico, orientar o desenvolvimento que elas pretendem, conforme proposta do 5º Congresso. Então, é uma ferramenta lúdica, de fácil compreensão e que permite comparar situações como o Plínio se referiu entre bairros e também a bússola das regiões de orçamento participativo também. E no final do 5º Congresso nós pretendemos ter uma bússola de Porto Alegre, onde de uma forma bem rápida, bem clara, todo cidadão vai ter como visualizar esse diagnóstico que as nossas lideranças de todos os bairros de Porto Alegre, e isso é importante, vereadora e Juliana, essa pesquisa ela tem uma capilaridade, ela foi em todos os bairros de Porto Alegre, todos. E hoje nós trabalhamos com 83 bairros, então não teve nenhuma parte da cidade de Porto Alegre que ficou de fora, em que não contribuiu com a sua percepção do desenvolvimento que se encontra em Porto Alegre e o desenvolvimento que elas querem para si, que é uma outra coisa muito importante no debate político também e do 5º Congresso, em que levou esse tema de desenvolvimento, que desenvolvimento que nós queremos para Porto Alegre, levou lá na ponta, lá no bairro. O cidadão, o morador do bairro, ele teve a oportunidade de escolher, de apontar o desenvolvimento que eles querem para o seu bairro. Essas ferramentas também são jeitos de deixar transparente os índices da cidade. Exato. E como isso funcionaria com o plano de metas? Como seria possível deixar transparente a governança de Porto Alegre? Claro. O programa de metas, que é fruto dessa discussão proposta que nasceu lá na Rede Nossa São Paulo e que o vereador Sebastião Melo está trazendo para Porto Alegre, nessa construção com toda a Câmara de Vereadores e com a sociedade civil também, consultando os órgãos fiscalizatórios do poder público, essa ferramenta ainda vai tem que se discutir a forma que vai ser disponibilizada. Porque em São Paulo, tu acessando o portal da Prefeitura, tu tem um link lá para a Agenda 2012. Porque esse programa de metas ele é durante um mandato, os 4 anos do prefeito eleito ou reeleito, né?
durante esses 4 anos. Então tem lá no portal Agenda 2012, tu linka lá e vai te listar as 223 metas em que o governo Kassab elencou para dar conta da sua promessa de campanha. E como é que fica a situação aí do prefeito ou da prefeita eleita que não consegue dar conta na agenda do que foi prometido? Bom, primeiro, eu não quero deixar o gancho do nosso amigo aqui, né? Dizer o seguinte, vamos imaginar que na década de 60, final da década de 60, 50, tivesse um observatório que mostrasse aos governantes que haveria uma verdadeira migração do campo para a cidade. Nós tínhamos 40% das pessoas que moravam lá na roça, 60%, 65% lá na roça e 40% na cidade. Hoje 85% estão nas cidades e 15%. Estamos marchando para chegar a 90%. O que aconteceu? Os governantes não produziram políticas públicas e por isso há várias cidades dentro de uma mesma cidade. As pessoas foram chegando. E eu tinha equipamentos públicos e cidade legalizada para X pessoas. Mas foram chegando pessoas. Então veja como é importante o planejamento, porque a vida em cidades é muito complexa. Quem pensar o contrário não conhece nada de cidades. Olha, esta semana mesmo, que estamos, semana passada, aqui nosso debate, tivemos aqui na Cidade Baixa uma audiência pública com 500 pessoas, aonde um bairro extraordinário, mas num conflito permanente dos moradores com o dono de bar. E está faltando uma coisa chamada bom senso, não precisa de lei, bom senso. Então, isso tem tudo a ver com o plano de metas. Então, como é que o prefeito ou a prefeita responde não cumprindo o plano de metas? Primeiro, é aquilo que para mim é o mais importante na vida política, que é a questão, digamos assim, de pagar na política. Porto Alegre é uma cidade que tem vários, digamos assim, valores, mas um deles é o controle social. Aguçadíssimo, o que é muito bom. E eu quero dizer o seguinte, o sujeito que promete uma coisa e não faz, ele paga na política. Então esse é o primeiro pagamento que o gestor público vai ter. Segundo, se eu não cumpro a Constituição, se o presidente não cumpre a Constituição Federal, se a presidenta hoje, se os governadores não cumprem, e se o prefeito não cumprir, é crime de responsabilidade. Bom, se isto vai se tornar na prática, porque no Brasil se acontece tanto crime de responsabilidade e na prática isso acaba, não é? Se perdendo, mas eu quero dizer que há dispositivo legal para isso. Agora, para mim, o mais importante é na política. Por isso a população, conhecendo, fazendo a leitura, sabendo cobrar, e a Câmara de Vereadores, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, junto nesse processo, fica muito difícil de um prefeito ou de uma prefeita não cumprir as suas metas. Mesmo num processo de reeleição, se o sujeito vai para uma eleição, se elege, cumpre 20% das metas, 30% das metas, e vai querer buscar uma reeleição, a população vai vir cá, prefeito, mas o senhor não cumpriu o que o senhor prometeu, o senhor quer buscar, então me convence de que o que o senhor prometeu aconteceu catástrofe no meio do caminho, e isso é possível, e por isso a lei, já disse a Juliana, eu posso apresentar uma meta, mas no meio do caminho o repasse do SUS para Porto Alegre diminuiu 40%, eu tinha comprometido em aumentar a saúde de família, aumentar a posse de saúde, construir as unidades de pronto atendimento, mas no meio do caminho eu dependo do governo federal, o meu recurso municipal é muito pequeno, então, portanto, posso e devo retificar as metas. Sim, mediante modificações justificadas são permitidas. Ninguém vai botar uma camisa de força, não vai dizer, não, é assim, não. A arrecadação do município, do IPTU, pode diminuir. Eu tinha metas que casavam com a arrecadação diminuiu. Então, portanto, a lei, eu diria, e tanto é que esta lei, ela está brotando com força, porque já há uma proposta da própria ONG da nossa São Paulo, que levou ao Congresso Nacional e há uma articulação para tornar isso esculpido na Constituição Federal. Quer dizer, passaria a valer para todo o Brasil. Não é? Então eu diria, mas eu também queria fechar aqui e dizer o seguinte, o Plínio levantou, outros levantaram, a questão da participação popular. Eu acho o seguinte, eu quando assumi a presidência da Câmara e quem acompanhou o meu primeiro pronunciamento como presidente, eu disse em ter algumas metas, que uma delas era tentar dar uma contribuição como presidente da Casa para acabar com esta
essa pendenga de democracia representativa e participativa. Porque lá, quando surgiu o orçamento participativo, eu acho que teve erro do lado do governo, da Frente Popular e da oposição. Se estabeleceu um falso debate, né? De que o que vinha da participação popular não podia ter a participação de vereador. Exemplo, o vereador não podia fazer uma emenda corretiva no orçamento. E aquilo que partia dos vereadores também era repudiado pelo controle social. Não, nós é que determinamos. Pelo contrário, eu acho uma riqueza enorme, são papéis diferenciados. E que tem que trabalhar em conjunto. Em conjunto. Pela cidade. Pela cidade. Eu acho que a convergência é que enriquece. Respeitando, evidentemente, as suas competências. Quer dizer, a cidade não pode abrir mão de uma Câmara de Vereadores. Não é? A democracia é um valor muito importante. E você não tem como governar uma cidade pequena, média e grande, reunido na praça pública todos os dias para tomar decisões. Agora, os indicativos que vêm da participação popular devem ser respeitados e até aperfeiçoados. Então, portanto, eu destaco também de que esse plano de meta, ele caminha nessa direção. É uma lei que está brotando aqui com a participação de atores, que pode vir a ser aprovada, mas o seu cumprimento vai depender muito, né? A lei que pega, tem a lei que pega e a lei que não pega. A lei que pega é aquela, por exemplo, da lei da ficha limpa. Hoje, por exemplo, que cá para nós, a população nasceu de baixo para cima e não aceita mais candidato com ficha suja. O Supremo está lá com um pepino na mão. Esta é uma lei que pegou. A população não quer mais candidato com ficha suja. Agora, tem nego que tem ficha limpa e é sujo, isso é verdade também, né? Porque tem nego que é especialista em roubar, que ele rouba tão bem que ele consegue ter a ficha suja, a ficha limpa, mas é sujo. Mas eu quero dizer que isso é uma lei que pegou, não? Certo. Juliana, tu faz parte do grupo de trabalho que está avaliando esse projeto. Eu gostaria de saber como é que vocês pretendem aplicar esse projeto que já existe em outras cidades a Porto Alegre, a realidade da capital. Bem, é justamente preocupados, né, o grupo, nessa efetiva aplicação da lei, que a gente tem contado nas reuniões semanais com participação do Executivo Municipal, em algumas ocasiões com representantes, inclusive, do Ministério Público de Contas, representantes da Corregedoria Geral da União, que ao saber da constituição desse grupo de trabalho, se disponibilizaram a vir e participaram na nossa primeira reunião, que a gente tem tentado buscar em diversas fontes, né, a ferramenta de que não seja mais uma lei apenas de papel, né, que ela seja realmente cumprida. Então, eu tenho dito nas reuniões que, para mim, o plano de metas, ele não vem de encontro às propostas que já existem hoje no município de participação popular e outras ferramentas, inclusive, de controle social, mas, pelo contrário, nós temos uma legislação que regula o período eleitoral, nós temos as normas e legislações que regulam a gestão de um prefeito eleito ou uma prefeita eleita durante o seu mandato. E, na verdade, na minha visão, o programa de metas ele é uma ponte entre essas normatizações de campanhas eleitorais com a efetivo cumprimento do mandato do prefeito ou da prefeita eleita. Então, na verdade, a forma de aplicação, ela se dá, claro, tendo a participação de todos esses órgãos de fiscalização, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e possibilitando esse acesso facilitado que a lei não prevê apenas a ferramenta de informação virtual, ela prevê, inclusive, publicação em Diário Oficial, a realização de audiência pública, a passados 90 dias, né, que o prefeito teria que fazer o registro do programa de metas, ele tem depois, passado esse período, mais 30 dias para realizar uma audiência pública na Câmara, com ampla divulgação, inclusive com a presença dos parlamentares que têm o poder e a função de fiscalização, para que possa tornar isso, então, de um fácil controle, porque, como eu falei anteriormente, a gente sabe que não é fácil a leitura dessas peças hoje para a população e para as pessoas que não estão envolvidas com a questão de planejamento e gestão da cidade. Então, são aspectos que eu acho que é o link, né, o vereador usa que seria uma espécie de vacina às falsas promessas eleitorais. Eu diria que, além disso, dessa vacina, ela corresponde, sim, a essa ponte entre o que a normatização do período eleitoral e a normatização do gestor enquanto detentor do mandato. Certo. E esse projeto, ele não é só para o próximo prefeito eleito também. Ele vale para os próximos a partir do momento que a lei for aprovada, certo? Existe também alguma parte desse projeto que diga
também que o prefeito eleito deva continuar as metas do prefeito anterior? Na verdade, o projeto ele traz justamente isso, né? A priorização de uma política de Estado e não uma política de governo, para impedir que as novas gestões entrem e simplesmente esqueçam tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo. Na proposta, nós temos, inclusive, a obediência a algumas diretrizes e aos eixos de gestão que são estipulados através do Poder Executivo, que eles são permanentes, eles não são eixos de gestão, embora a gente saiba que possa existir outras priorizações, mas tem alguns eixos globais que eles são eixos de gestão, que permanecem ao longo dos 4 anos, 8, 10, né? Então, na verdade, ele prevê sim que seja respeitada esses eixos de gestão, em especial as políticas já em andamento na cidade, que são executadas hoje, não são por corpos exclusivamente políticos, mas por técnicos, né, que ocupam essas funções que dão continuidade a esse trabalho. Claro, porque o mandato não é da pessoa, do político, Exatamente. e sim Da cidade. Da cidade, né? Através desse planejamento também é possível exercer melhor a transversalidade dentro do executivo. Pode-se afirmar isso? Pô, eu acho que sim, né? Efetivamente existe um esforço muito grande da administração atual e que começou ainda, digamos assim, que se transformou em política pública a partir do governo Fogaça, né, em 2005, porque antes já houve algumas iniciativas, no próprio governo Tarso Genro, em 92, os grupos de trabalho, para procurar fazer com que a administração ela não funcione através de secretarias, mas através de programas, mas efetivamente como política pública em 2005, com a eleição do prefeito Fogaça, que é aprofundado também agora da administração Fortunati. A ideia é que no programa de metas, essas metas elas não expressem uma política setorial, né? Elas expressem uma articulação, né, de políticas, ou seja, é um programa que reúne recursos financeiros, recursos humanos, né, e recursos de conhecimento de várias secretarias. Então, automaticamente, quer dizer, isso eu acho que na discussão do grupo de trabalho isso foi importante. Em verdade, além de tudo isso que já foi dito aqui, nós estamos transformando, se a lei é aprovada, né, a gestão compartilhada e a gestão integrada em política de Estado. Né? E não uma política do governo Fogaça, do governo prefeito Fortunati ou do governo, né, tal e tal. Para que isso se mantenha indiferente do governo. Claro. O que eu acho também que é muito importante é que a lei ela tem um apelo muito forte. A gente sabe que no Brasil as leis elas antecipam inclusive a realidade, né? Então no período do Império, por exemplo, a gente construía a cidade e depois pensava em colocar as pessoas, né? Depois a lei é a mesma coisa, a gente cria a lei e depois a gente pensa o que faz com as pessoas que estão envolvidas com ela, né? Já existe um caldo de cultura, quer dizer, em Porto Alegre, que favorece a consolidação dessa lei, né? E o debate político. Agora, uma coisa muito positiva é que ela formaliza um contrato, digamos assim, do político com a cidade. O programa de governo hoje é uma coisa, vai achar o programa de governo do cara, nunca mais vai achar, né? Depois não, Plínio, e até ali atrás, quando o cidadão, né, disputava uma eleição, ele não levava ao Tribunal Regional Eleitoral a sua proposta. Já de algumas eleições para cá, quando você vai registrar a sua candidatura, a prefeito da cidade é obrigatório, mas na verdade acontece que é um maço de papel, inelegível muitas coisas, e que fica lá. Eu pergunto se alguém, eu desafio aqui, se alguém foi ao TRE, depois que esta lei exigiu isto, pedir a cópia de algum prefeito que foi eleito da sua proposta que foi lá arquivada. Então, na prática, isso não acontece. Então agora não. O plano de metas vai obrigar fui eleito, as pessoas com a memória bem fresca, dizendo assim, mas eu assisti na televisão que ele estava dizendo isso. Ele disse isso, faz poucos dias, terminou a eleição. E essa memória também vai ser renovada a cada ano, né? E os órgãos fiscais, o povo em geral às vezes até pode ter memória curta, mas os órgãos fiscalizatórios não têm, né? Quer dizer, o senhor disse isso e agora, mas não está casando aqui. Junta o VT da TV com o programa de rádio, quer dizer, esses instrumentos estão aí, né, à disposição. Então eu diria, é um baita de um avanço. É um baita de um avanço, especialmente numa cidade que é vanguardeira em muitas coisas. Quer dizer, Porto Alegre, cá para nós, né, somos bairristas, ótimo, excelente, temos desafios, mas nós temos muitas coisas que nasceram daqui. Por exemplo, o nosso
Estatuto da Cidade hoje vigente em todo o Brasil, muito do que está lá foram experiências que muito antes aqui fizeram com que se tornasse uma lei federal, que é realidade em parte do Brasil, mas que também não tornou realidade. Muitas cidades desse país não têm esgoto tratado, não tem plano diretor, isso é real. Isso é realidade, né? Então, uma coisa é tu ter a lei e outra coisa é transformar a lei em realidade. Eu sempre digo, né, se o ECA, que o Estatuto da Criança, fosse cumprido em 50%, ó, cá para nós, teríamos políticas públicas extraordinárias para os adolescentes, para os jovens, né? Se o Código do Consumidor fosse cumprido, né, Plínio? Cá para nós não teria essas companhias de telefone fazendo o que fazem com a nossa pobre gente, né? Cartão de crédito. E os cartões de crédito, né, extorquindo as pessoas. Sim. E agora nós já vamos nos encaminhando para o fim desse Porto Alegre em Debate. Então gostaria de saber, vereador, se já existe uma previsão para quando esse projeto vai ser oficialmente entregue para passar pelos trâmites da casa. Aqui nós estamos fazendo que nem os japoneses. Os japoneses planejam durante 28 dias e executa em 2 dias. Nós estamos em fase de planejamento. Nós estamos na fase 1, que é a sociedade civil organizada nos ajudando a elaborar. A fase 2 é levar essa pré-proposta aos 35 demais vereadores. Eu pretendo conversar coletivamente, individualmente com todos eles. O terceiro é protocolar o projeto. O quarto é fazer com que ele possa tramitar na casa. Se depender da nossa vontade, eu gostaria de votar o ano que vem. Há tempo para isso, portanto não é um atropelo. Claro. Mas esse é uma lei que fundamentalmente ela depende da constitucionalidade, porque a comissão, passando pela Comissão de Justiça, é evidente que outras comissões pode ser importante, mas quem é que pode ser contra um plano de metas? E o próprio prefeito Fortunato já e é importante aqui dizer o seguinte, que a primeira visita que fiz, junto com a equipe aqui, e outros que não estão aqui, eu pedi uma audiência com o prefeito que prontamente atendeu, aplaudiu, somou-se e destacou a sua equipe para estar junto, comandada pelo Plínio e pelo Busato. Segundo, fomos ao Tribunal de Contas falar com o Dr. César Miola. A mesma coisa, ele reuniu toda a equipe dizendo que achava fantástico. Saímos do Tribunal de Contas, descemos mais um andar e fomos no Ministério Público Especial de Contas, que é aquele que dá o parecer, não é, nas contas de todos os gestores públicos. E também recebido. Então eu diria que nós estamos aprontando e queremos protocolar ainda esse ano e que aí a partir de janeiro corra as pautas necessárias, os seminários, esse seminário que vai acontecer no Congresso da Cidade é muito importante, mas o grande desafio hoje é o seguinte, é como tu pensar globalmente e agir localmente. Sim. Tu praticamente não inventa nada, mas você acaba buscando, pegando coisas que acontecem, do lixo, a energia, aproveitamento disso, daquilo, do meio ambiente, e coloca na tua realidade local. Então aqui nós vamos poder ouvir prefeitos, secretários, vereadores, universidades, trazendo o que o mundo está produzindo em torno de cidade para melhorar a vida das pessoas. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui só tem uma razão de ser. É melhorar a vida das pessoas na cidade. Porque hoje, cá para nós, o cara acorda de manhã, vai para a parada do ônibus, a parada está lotada, o ônibus está lotado, o carro está lotado, e aí vai, né, o dia todo. Né? Então, tudo isso, por exemplo, então uma bela meta é melhorar, fazer com que as pessoas diminuam o uso do carro particular e usem o transporte coletivo. Certo. Cumprimentos, né? Certo. Cumprimento dos planos de metas. Certo? Então a gente encerra aqui esse Porto Alegre em Debate, que hoje tratou sobre a proposta de um plano de metas para Porto Alegre. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço também você aí em casa que acompanhou este programa e até a próxima.